eu fico muito feliz que ele tenha ficado, e feliz por essa decisão também do Flamengo, né, de punir o Pedro, né, que tem que punir pelo erro dele. O Flamengo ontem, então, finalizou a venda do Matheus França, e, cara, será que tem risco de jogar em rival no Botafogo? Será que isso pode acontecer? O filho dele continua, tá, David? O filho dele continua no Flamengo. Isso eu não sabia mesmo. O filho dele continua, eles entendem que não há um motivo, o que um faz não pode valer para o outro, mesmo sendo filho. Eles não vão demitir o filho, o Marcos Fernandes. Agora tem que ver se os jogadores não vão ter pinimba com ele. O filho se envolveu numa discussão lá, numa agressão bem mais leve, mas com o Fernando Gil, né? O influenciador do Flamengo, Fernando Gil. Ele empurrou o Fernando Gil ali na saída do Maracanã. Sempre enaltecer que foi essa bela postura, com calma, gerindo crise, sem alarde, sem trocar pés pelas mãos da diretoria do Flamengo. Dessa vez eles mandaram muito bem. Futebol Raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar. Opa, e aí, antenado? Opa, e aí, paparazzo? Beleza? Eu sou o David Sharp. Você também está aqui no canal do Antenados da Jogada. Torcemos sem parar. Pois é, o caso do Fernando Gil foi logo após o jogo contra o América Mineiro, ali na saída do Maracanã, perto dos ônibus. O Fernando Gil estava, rubro-negro, né, influenciador do Flamengo, estava lá revoltado, falou alguma coisa, não lembro o quê, e aí veio o pessoal da comissão técnica do jogo? América Mineiro, o empate. Empate. Pois é, foi 1-1? 1-1, né? 1-1. O Flamengo empatou no final. Exato. Então, aí o filho lá do... Caiu. Não tem problema. O filho lá do Pablo, né, do Pablo Fernandes, ele foi pra cima do Fernando Gil e o empurrou, entendeu? E aí o Fernando Gil depois falou, enfim, reclamou e... Ou seja, assim, com razão, né? Não pode isso acontecer. Então eu até tuitei isso. É uma coisa de família. É uma família de pavio curto, né? Uma família descontrolada. Então até por isso me surpreende o fato dele ter ficado, do filho do Pablo, sinceramente. E tem uma questão também, é que o filho, cara, não tem como o filho não sentir a saída do pai, né? Pois é. E o filho pode... A gente não sabe o que pode acontecer. Ele pode querer comprar a briga do pai e fazer uma outra loucura qualquer. Ou os próprios jogadores com pinimba com ele, por ser filho de quem é, provocarem, fazer alguma coisa. Mas, não sei se você se lembra ontem, quando eu trouxe as aspas do jogador, que estava chateado até do Braz. Cara, não é que estava com raiva do Braz, mas ficou chateado do Braz ir no carro com o Pablo. Queria que ele tivesse ido que o Pablo tivesse ido só com seguranças, entendeu? E que não tivesse nenhum dirigente com ele, os dirigentes tivessem acompanhado os jogadores do Flamengo. Mas eu não senti tom de reclamação do Braz, não. Não senti que tenha raiva do Braz. Ficou chateado por aquilo acontecer e estava chateado também pelo Sampaoli não tomar um partido pelo lado do Pedro. Só que depois teve essa explicação, né, que o Sampaoli chegou no vestiário e nem entendeu muito bem, já foi direto para a coletiva. E tudo se resolveu lá na reunião. Agora, com relação ao filho, o jogador que falou comigo disse que ele é muito gente boa, cara. Elogiou ele pra caramba. Que ele é querido pelos jogadores. O filho desse Pablo, entendeu? Pois é. Então, tranquilo, né? Eu achei que ele não fosse querer ficar. Eu nem achei que o Flamengo fosse demiti-lo imediatamente junto com o pai. Eu achei que ele não fosse querer ficar. Mas, já que ele quis, o pai também deve ter dado força pra ele ficar, e o Flamengo também não viu problema, os jogadores gostam dele, beleza. Então, a informação se complementou aí, ficou redonda. Agora, o Papa... Foi a Raíza Simplício que trouxe aí sobre a permanência dele, tá? Beleza. Então, mas assim, eu acho importante fazer umas observações aqui antes de falar do Pedro especificamente. E em nenhum momento, vamos falar aqui sobre isso várias vezes, em nenhum momento a gente está aqui defendendo a agressão de ninguém. Pelo contrário, eu acho até que o cara foi uma anta, né? Perdão até falar assim, você que está nos assistindo, mas pô, ele foi uma anta de pavio curto e descontrolada e descompensada, porque ele estava com a total razão ali, né? Total razão. Mas enfim, antes de falar de Pedro, né, vamos falar... Coitadinha da anta, né? A anta é um animalzinho tão bonzinho. Pode falar outro animal, um jegue, uma mula. Não, também não. O cara
É um idiota. É um idiota. Enfim. E coroa, né? O cara já, poxa, entendeu? Não pode voltar no tempo. Pô, jura? Eu adolescente, sabia disso. Aprendi isso adolescente, que eu também era pavio curto e tudo mais, mas enfim, você sabe que não pode voltar no tempo. Faz uma besteira, já era. Tá feito, entendeu? Então o cara não sabe, aprendeu isso hoje. Pô, pelo amor de Deus, né? Triste, Enfim, né, cara? pois é, mas assim, pra gente falar de pontuar de duas coisas importantes aqui. A primeira, que você que tá no canal Paparazzo Rubro Negro pode e deve seguir aqui o Antenado em todas as mídias, inclusive no YouTube, né, no canal, porque eu estava conversando com o Papa ontem, e o Papa é testemunha, né, Papa? Eu estava falando aqui, cara, tem que ter gestão de crise, não é assim. Teve jornalista que falou que não tinha mais nenhum clima para o São Paulo continuar, e até tuitei embaixo, né, respondi embaixo desse tweet. Eu falei, cara, não pode, não é nem responsável fazer isso. Foi o Eric Faria? Foi o Eric Faria? Não, foi o Vene. Não é nem responsável fazer isso. O Vene disse lá que não tinha mais nenhum clima. Uma coisa é você dar informação, cara, que os jogadores estão pé da vida com o técnico, com o Braz. Uma coisa é informação, a outra é dizer que não tem mais nenhum clima, que o cara vai cair, porque a gente não sabe, cara. Tem que primeiro abaixar a poeira, entendeu? Ia ter essa sindicância, vamos dizer assim, essa lavagem de roupa suja, as coisas iam ser esclarecidas, as informações iam ser melhor apuradas. Então não tem essa, assim. E outra coisa, o Flamengo tem que parar, como parou, e aí é o ponto 2 que eu tô falando aqui. Tá de parabéns a diretoria do Flamengo. A gente que critica tanto a diretoria do Flamengo, eu que critico tanto a diretoria do Flamengo, e acho que tem, sim, muitas falhas mesmo, esse ano, do ano passado, enfim, tantas coisas. Dessa vez foi muito bem, cara. Foram perfeitos, cara, foram perfeitos, assim, exatamente como eu estava falando com você ontem, eles agiram. Mas você concorda que se um jogador me procura, eu tenho que dar informação? Sim, se a gente tem informação, a gente tem que publicar, como eu falei, que se desse algum problema com relação ao Sampaoli, que naquele momento, até o Mauro César trouxe, que era provável a saída dele por um momento. E isso mudou. Então, Mas provável você está dando uma informação, você não está dizendo que não tem mais nenhum clima, que não tem mais mas aí teve toda uma reviravolta, reuniões e tudo mais, tudo se acertou. Mas isso era óbvio que aconteceu. Óbvio, conseguiram contornar, foram muito bem. Agora, é importante a gente falar que naquele momento, eu falei, o único nome que eu não queria, inclusive, que tinha disponível era o Ceni. Que eu não queria. Aí o Mauro César depois deu também. Eu publiquei isso anteontem. O Mauro César publicou ontem. Falou no programa lá da Jovem Pan. Só que essa questão do Ceni, eu dei informação que era porque o próprio jogador falou que se ele saísse o Sampaoli, que o Ceni era o único que disponível que eles gostavam. E aí era mais uma vez os jogadores escolhendo técnico. Demitindo e escolhendo. E a diretoria também procuraria ele porque era mais simples, mais fácil e já conhece o grupo. Mas por isso eu não quero, por isso eu torci contra, por isso eu queria que o Sampaoli ficasse. Porque não dá para continuar desse jeito com um jogador escolhendo técnico. Exatamente. Exatamente o que eu te falei ontem. Por mais que o jogador tenha me procurado para conversar, sou amigo, gosto do cara, gente boa, mas eu posso dar informação, mas eu não preciso concordar com ela. Essa questão essa coisa de, a torcida chegou em um momento a achar que vinha o Ceni mesmo. E eu acho que nesse ponto o Mauro César foi bem preciso, porque ele falou, caso o Sampaoli não continue, o Ceni é o principal nome, até pela questão dos jogadores. E o Mauro César também tem um apego pelo Ceni também que, enfim, é até um pouco difícil de explicar, mas isso é outra história. Agora, cara, o torcedor do Flamengo com essa coisa de técnico não tem um dia de paz, é impressionante, né? Quando não é a diretoria que demite, é o técnico, é a comissão técnica que faz alguma besteira, sabe? É uma coisa doida, o Flamengo não consegue. Pô, eu já pensei, vai demitir mais um técnico e assim não vai ter jeito. E aí são duas coisas. A primeira, né? Eu acho que realmente poderia acontecer do São Paulo não continuar se ele comprasse o barulho do cara, falar não quero perdê-lo na minha comissão técnica, e o Eric Faria até trouxe a informação, é meu amigo, no caso do Sampaoli, né? O cara é amigo do Sampaoli, já de longa data, trabalha com o Sampaoli desde 2019, já passou aí por todos esses últimos clubes, e, sabe, ele poderia ter essa opção, não, se for para tirar o cara, eu prefiro sair junto, e tal, ou achar que o clima não tem mais clima para ele, mas o Sampaoli, cara, ele deu mais uma prova
falar de amor, mas claro que é profissionalismo, amor é uma palavra assim, entre aspas, né? Mas deu mais uma prova de amor, entre aspas, ao Flamengo. Como ele queria estar no Flamengo e como ele quer continuar no Flamengo. Você vê, um cara que sempre saiu dos clubes de maneira impulsiva, explosiva, e ele ficou, e ele quis ficar, e fez questão de ficar, mesmo sem o cara da confiança dele, que está trabalhando com ele desde 2019 na comissão técnica. Então é muito para se valorizar isso. Eu critico o trabalho de Sampaoli, eu acho que tem problemas, alguns sim, mas também nenhum trabalho é perfeito. O próprio do Dorival também não era perfeito. Mas, assim, é uma coisa muito digna de elogios do Sampaoli também, essa postura de querer ficar no Flamengo. Ele falou, eu quero ficar muito tempo no Flamengo. Não agora, né? Ele já tinha falado isso antes. E quero fazer o Flamengo um time imbatível. É um sonho para mim estar no Flamengo. Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal e é muito digno de elogios, sabe? Isso é importante mesmo, essa decisão dele de ficar, essa tomada de decisão, né? E isso mostra que, para ele acredita muito nos títulos também, né, cara? Pois é. E aí também teve a informação do Pablo Rafael Rua, que eu trouxe ontem, que o Pedro não pensa pelo menos ele apurou que o Pedro não pensa numa saída, que tinha torcedor preocupado dele entrar com um processo de novo. Você vai falar sobre isso, eu até coloquei aqui no StreamYard a foto, que você me pediu, mas eu queria falar sobre essa questão do Pedro e tudo mais. Cara, o que nos passaram é que, independente do Pedro, muitos outros atletas do grupo exigiram somente a saída, tá? Pode ter um ou outro atleta, um que falou até comigo, mas outros que estão insatisfeitos com reserva, que estão insatisfeitos com alguma situação do Sampaoli, mas a maioria do grupo queria a saída do cara que agrediu o Pedro. Mas até aí tudo bem, né? Mas está de acordo com a permanência do Sampaoli. E alguns ficaram incomodados, né? Principalmente os que apoiam o Pedro e tal, ficaram incomodados com a questão dele não se posicionar e ficar em cima do muro naquela publicação dele. Até o Mauro também falou sobre isso. Ele ficou em cima do muro na publicação dele, mas o Sampaoli. Então, ele precisaria, de repente, se posicionar, talvez, pelo menos internamente, né? Com os jogadores. Deve ter feito, né? Mas aí amanhã tem amanhã, tem 3 dias de treino, né? 3 dias de treino para preparar para esse jogo importantíssimo, e vai ter muita conversa, não tenho dúvida, até quinta-feira. Você quer falar sobre essa situação aí do Pedro? Pois eu acho uma coisa fundamental a gente falar, até porque, como eu falei na introdução aqui, sobre esse assunto, cara, o Pedro é um jogador, tá aí a imagem, é um print de uma matéria do Globoesporte.com, de quando o Pedro voltou ao Brasil, já estava no Flamengo, e ele processou o Fluminense pedindo várias coisas, e foi parcialmente atendido. Não sei como é que terminou, porque não sei, o Fluminense acho que recorreu. Agora, os pedidos negados aqui pelo juiz. Indenização por acidente de trabalho pela lesão no joelho direito sofrida em agosto de 2018. Danos morais sob a alegação de não contratação de seguro e exclusão do Fluminense do plano especial de execução conhecido como ato trabalhista. Cara, vamos falar a verdade, pedir uma indenização por acidente de trabalho é uma coisa, assim, que beira a falta de caráter. Sinceramente, isso é uma coisa completamente inédita. Eu nunca tive ouvido falar nisso. Por exemplo... Mas isso não necessariamente do jogador, né? Isso aí pode ter sido de quem cuidava da carreira dele na época, né? Sim, com certeza. Dos representantes dele. Vale você lembrar que ele era muito jovem, né? Sim, verdade. Mas, assim, mas ele tá sempre envolvido com essas questões aí de... Mas a marca do Pedro, a marca dele, entendeu? Mimimi, reclamar, a mãe vai chorar. Sempre tem algum problema, né? Pois Imagina, o Papa, se algum juiz concede, né, dá a causa para ele, condena o Fluminense ou qualquer clube que for. Por exemplo, o Flamengo, o Bruno Henrique se machucou no ano passado no Flamengo, teve aquela lesão seríssima. Imagina se o Bruno Henrique processasse o Flamengo porque ele se machucou na lesão pedindo uma indenização por acidente de trabalho. Pô, coisa mais normal o jogador se machucar jogando futebol, né? Um acidente de trabalho. O Bruno Henrique continuou recebendo o salário dele normal até se recuperar, até voltar como voltou agora. Não tem problema nenhum. O Pedro continua recebendo o salário dele no Fluminense também, se não continuou, o Fluminense pagou depois, ou o que ficou devendo até foi condenado a pagar, FGTS, férias, essas coisas todas, 13º, e até aí tudo bem, beleza, é o que está combinado em contrato, tem que pagar. Mas assim, ele se recuperou no Fluminense, tem a foto dele até aí,
né, fazendo um tratamento, voltou a jogar pelo Fluminense até ser vendido lá para a Fiorentina, e aí quando ele volta para o Flamengo, ele processa o Fluminense totalmente equivocado, totalmente até antiético da parte dele. Então isso é uma coisa bem importante a gente posicionar. E a outra coisa é essa questão da mensagem dele, né, ontem, do texto dele, falando que é covardemente, como é que é? Covardia, atacado psicologicamente, foi atacado covardemente psicologicamente. Pô, pelo amor de Deus, né, cara? Se ele tem que dar mais detalhes em relação a isso. Parece, sinceramente, só mimimi. Papa, não sei se você concorda, mas se o cara não dá mais detalhes, se ele só fala isso, só joga isso no ar, o que é? Né, uma covardia psicológica que ele falou? É só o banco? Parece que é isso, é só o banco. Porque, de fato, aqui, ó, tem esse print dessa matéria aqui da ESPN, de quando ele voltou ao Flamengo, acho que é de 2020, na verdade é de 2022 aqui, quando ele também estava sendo reserva com o Paulo Souza. E aí tem essa aspa aqui que é muito, muito marcante. Ele falando aqui, ó, que não conseguia... Aqui, ó. Em agosto de 2021, o centroavante revelou que vivia dias de tristeza na Fiorentina, inclusive com episódios de chegar ao treinamento da equipe com o rosto inchado após chorar. Aí olha só, fiquei 4 meses na Itália, joguei um total de 40 minutos, nem um jogo sequer como titular. Os torcedores me encontravam na rua e perguntavam, você não joga? Você não joga? E essa era a pergunta que eu me fazia todos os dias. Deus, por que eu não jogo? Foi a contratação mais cara, tinha tudo para jogar, revelou Pedro durante um longo testemunho em uma igreja batista. Tava lá? Eu tava lá nesse dia. Ah, então, em agosto de 2021. Aí ele falou aqui, nesse mesmo ano que voltei a jogar, veio a Fiorentina, falando de antes, né, do Fluminense. A proposta da Fiorentina, no último dia da janela, foi transferido para a Fiorentina. E ali foi a realização de um sonho, jogar no futebol europeu, no campeonato italiano. Lembro que tinha tudo para eu ser o cara do time. Foi como a contratação mais cara, recebi a 9, tudo para ser o cara do time, me dar bem na Europa. Mas não aconteceu nada do que era esperado. E, de fato, assim, no Flamengo, ele não é o cara do time, né? Não era. Quer dizer, no ano passado, depois que o Bruno Henrique se machucou, ele até foi. Ele foi o rei da América, foi o artilheiro da Libertadores. Isso é incontestável. Mas agora que o Bruno Henrique voltou, ele não está bem. O Papa, o Bruno Henrique, o Pedro não está bem. Ele não estava bem. A gente falava isso direto aqui. O Pedro estava muito mal, ele estava mal fisicamente. Mas eu confio muito no potencial dele, confio demais. Pelo que ele jogou no ano passado, sem dúvida. Sim. Mas ele estava merecendo banco. A verdade é essa, entendeu? Então, eu acho se ele foi banco antes e agora ele voltou a ser banco, é por merecimento, assim, não é? Ele não tem que... Sabe, ele pode ficar triste, beleza. Agora, ele não pode se colocar acima dos interesses do Flamengo, ele não pode se colocar acima do clube. Se negar a aquecer, porque o Flamengo... Aí eu vou até explicar aqui agora. Então, essa questão aí da punição é porque o Flamengo entende, a diretoria do Flamengo entende, eles estão avaliando juridicamente para não dar problema, mas entende que quando ele se nega a aquecer, ele está se negando a entrar em campo. É a mesma coisa. Ele poderia entrar em campo. Ainda tinha substituição para fazer. E ele colocou, o São Paulo colocou o Thiago Maia, né, no lugar do Felipe Luiz, se não me engano. E o Pedro ficou pé da vida, né, para não falar a palavra aqui, quando entraram Cebolinha e o Luiz Araújo. Essa é a versão. E aí, por isso, ele falou, não vou aquecer, voltou pro banco, sentou lá, ficou de cara amarrada e não quis mais aquecer. Entendeu? Então, assim, ele ainda poderia entrar, mas porque ele não entrou naquele momento, ele faz isso, cara. Tá errado, entendeu? Não é o mais correto. Tudo bem, ele pode ficar chateado, faz parte. É bom que o jogador fique chateado, que queira jogar sempre. Mas, assim, ele tem que entender que o momento dele não tava sendo bom. Assim como o Vidal também. O que o Vidal fez é absurdo, né? O Vidal, até o jornalista chileno, o jornalista chileno aqui, o José Tomás, que é nosso amigo aqui, cara, ele falou pra mim, o Vidal, sem noção, o próprio jornalista chileno falou isso, sem noção, achava que tinha que ser titular, que tinha que jogar, botando a culpa só no Sampaoli. O Vidal não tava jogando nada, cara. Ele acha o quê? Que ele é o Vidal de 6, 7 anos atrás? Não é, entendeu? Então, realmente, o Pedro também tem que ter essa noção e fazer por onde. Por exemplo, no jogo contra o Grêmio, ele entrou bem no segundo tempo, foi pra cima, conseguiu levar vantagem nas jogadas, fazer umas jogadas individuais legais, perder um gol ali que ia ser um golaço se ele conseguisse, né, acertar o chute, estou para fora, estou torto. Mas assim, ele tem que fazer isso mais vezes, né? E aí a gente vê, e quem ganha com isso é o Flamengo. Agora ele tem que levar isso para o lado positivo, para ajudar o Flamengo, não para prejudicar. Não sei se você concorda. Não, eu concordo. E, cara, eu acho que a gente está falando tudo isso que a gente quer o melhor pro Pedro, ele parar com isso. Acho que ele é muito querido pela torcida do Flamengo, não tem motivo para ele também tá nessa loucura toda de achar que tem perseguição. Óbvio que não tem, cara.
Acho que o Sampaoli não quer ter à disposição um baita jogador como o Pedro. Quem não quer ter o Pedro tá maluco, cara, tá louco. E botou o Pedro várias vezes para jogar, porra, como titular, não, inclusive. e com o Flamengo crescendo no Brasileirão, tudo bem que ontem o Botafogo ganhou de novo, mas o Flamengo então tem tudo para crescer, e o Flamengo crescendo no Brasileiro, o David, o Pedro pode ser titular no time do Brasileirão, entendeu? Pode ter o time do Brasileirão, o time das Copas. E o Sampaoli muda o time toda hora, pô. Por que essa Normal que ele essa seja titular em algum Será momento. que isso aí é medo de não ser convocado? Talvez seja. Eu acho que pode ser. Eu acho que isso tudo é medo de não ser convocado porque não tá jogando. Ele não aceitou a proposta lá do Al Hilal. A informação é essa, por causa disso, porque ele quer se firmar na seleção brasileira. O sonho dele é esse. Imagina, Então, o cara irmão, é reserva no Flamengo. Mas é que eu te falo, não tem problema nenhum ser reserva no Flamengo. O Flamengo é uma seleção. Ele é reserva no Flamengo por questão de encaixe. Ele não encaixa no estilo de jogo com o Bruno Henrique e com alguns outros jogadores em campo. Mas que na seleção brasileira ele pode encaixar. Isso acontece, é normal. O Flamengo tem uma verdadeira seleção. Em alguns jogos ele pode ser titular, em outros não. Mas vamos lá. Ficou então definido que ele será punido e o Flamengo vai avaliar a multa. E você me perguntou do Pablo Fernandes, o preparador físico que foi demitido. Ficou definido lá na reunião com o Jorge Sampaoli que ele vai apresentar formalmente um pedido de demissão nesta segunda-feira, desconfiguração assim nos trâmites trabalhistas, segundo o Caio Mota, que será demitido, né? Por isso, o Flamengo não se posicionará dessa maneira neste domingo. Pablo Fernandes disse ao treinador que o erro foi dele e não teria motivo para que toda a comissão saísse junto. Relatou também seu desejo de pedir demissão, o que ficou acordado com a diretoria. Trâmites burocráticos vão acontecer nesta segunda-feira. Por volta das 18 horas, o Flamengo já tinha informado a Pablo que ele seria desligado dos trabalhos do clube. No decorrer da noite, o restante da situação com o formato da saída se desenrolou. Landim participou da reunião por chamada direto de Miami e deu aval para a continuidade do técnico. Landim que está aqui na Flórida. Mas está certo, a decisão foi correta, né? Eu acho que a gente sabe que o Landim já estava vindo para cá, não tem. Eu vi gente falando, nessas horas o Landim está de férias na Disney. Nada a ver, ele já tinha planejado essa viagem para ter reunião com o Inter Miami, com o Real Madrid. Na hora de bater, de criticar, a gente critica, mas também tem gente que quer exagerar e quer bater na hora errada. O cara, inclusive, teve participação ativa aí nessa decisão, foi muito importante nessa decisão correta. Ele está em contato, né, com eles o tempo todo. Correta de permanência aí do Jorge Sampaoli, né? Então, a gente trazendo tudo para vocês aí, tudo que está acontecendo, a gente sempre buscando aí também fazer as apurações, e acho que é muito bom que o Sampaoli continue, que as coisas se acalmem, né? Eu não sei o que você pensa com relação aí ao restante aí da temporada. Eu acho que agora, o grupo tende a se fortalecer, né? Depois de uma coisa dessa, um episódio desses e tal. Nessas situações, acontece meio que 8 ou 80, né? Ou vai tudo pro brejo e acaba tudo pelo ralo. Duvido. Ou não. Ou o grupo se fortalece, se fecha ainda mais. E é o que parece que vai acontecer. Ainda mais pelo que a gente falou aqui, que tem que sempre, né? Podemos mencionar de novo, sempre enaltecer, que foi essa bela postura com calma, gerindo crise, sem alarde, sem trocar pés pelas mãos da diretoria do Flamengo. Dessa vez eles mandaram muito bem. Olha só, eu estou vendo o Eric Faria aqui reclamando, falando, ele postou alguma coisa aqui, alguém que postou, a pessoa até excluiu o tweet. Fera, não teve isso, são impressões, opiniões. Eu mesmo achei que ele talvez quisesse sair depois de tudo, o Sampaoli, né? Por ser muito ligado ao Pablo Fernandes, imaginei errado. Ele topou ficar e seguir no Fla. Quem sabe, quando tiver uma chance, podemos perguntá-lo por que quis ficar e tal. Abraço. Pessoal cobrando, os jornalistas têm que trazer informação, aí o pessoal depois quer cobrar, porque em algum momento, né, estava tudo caminhando para que ele saísse. E o negócio mudou, né? Você mesmo falou do Vene, que trouxe aí que não tinha clima e tal. Acontece isso. Futebol, as coisas mudam. Vida, né?
e ele acabou ficando. E volto a dizer, eu fico muito feliz que ele tenha ficado, e feliz por essa decisão também do Flamengo, de punir o Pedro, né, que tem que punir pelo erro dele. Agora, o David, para a gente fechar aqui, o Flamengo ontem então finalizou a venda do Matheus França. E, cara, será que tem risco de jogar em rival no Botafogo? Será que isso pode acontecer? Flamengo, eu não vi ninguém falar sobre isso. Eu posso até perguntar a algum dirigente depois se tem alguma cláusula. Se bem que eu acho que não é viável colocar uma cláusula. Você vendeu, é do outro time, né? Exato. Acho que até viável empréstimo mas... você coloca cláusula. Empréstimo sim. De não poder jogar contra o time que é o detentor lá dos direitos federativos, né, econômicos. Mas realmente venda é menos comum, mas assim, também acho que seja possível, né, poder botar uma cláusula. Não pode, acho que seria uma cláusula viável contratualmente. Se ele chega lá e eles entendem que vale a pena dar experiência para eles mandam pro Botafogo aqui, cara. É uma possibilidade, né? É uma possibilidade. Não acho que vá acontecer, tá? Não acho que vai acontecer, porque... Seria terrível, né? Se ele for vendido para até ele mesmo, certamente ele vai se posicionar e vai falar, não, pô, lembra do Renato Augusto, quando estava no Corinthians, ele falou isso, que ia ser emprestado, e até foi cogitada a possibilidade de ser emprestado para o Botafogo. Aí ele falou, não, você foi emprestado para o Botafogo, você para o Flamengo, volta para o Flamengo. Ele falou isso, o Renato Augusto, uma vez. Isso na época lá, antes do título de 2015, que ele não estava bem, 2014, eu acho. E o Flamengo estava numa pindaíba danada, o Flamengo não quis, falou, não, obrigado, não dá, pronto. E aí ele continuou no Corinthians. O Matheus França, ele pode falar, não, pô, se eu for no Crystal Palace, se eu for emprestado para algum clube, eu vou ser emprestado pro Flamengo. Por que eu vou ser emprestado pro Botafogo? Porque o Botafogo é do John Textor também, como o Crystal Palace? Não, mas eu não quero, entendeu? A vontade do jogador tem que pesar aí, e pesa, e nesse caso, eu não acho que ele queira voltar pro Brasil, sendo que, imagino que ele queira, né, ir para a Europa, jogar na Premier League, e foi prometido isso, o Textor prometeu isso para ele, inclusive foi uma das maneiras de seduzi-lo em relação à proposta do Chelsea, que a informação que a gente tem é que tinha uma sondagem, o interesse do Chelsea também. O Crystal Palace... Mas o Chelsea ia emprestar ele. O Chelsea já ia pegar, comprar e emprestar imediatamente, já era certo. O Crystal Palace não. O Crystal Palace falou, não, a gente compra, diferente do Chelsea, a gente compra você e você já joga aqui, fica no nosso elenco na Premier League direto. E aí, se não fizerem isso, ele vai ficar insatisfeito, lógico, né? Porque não foi o que prometeram de cara. Mas, de fato, assim, eu acho os valores bons, ok, né? Pelo que o Flamengo amarrou, acho que foi uma boa venda. Não acho que foi ruim, tem várias metas, tem até questão dele disputar a bola de ouro, mais 5 milhões de euros e tal. Agora, guardou percentual para futura venda. Agora 20%. Agora eu acho que seria um cara, porque muita gente, tem poucos que concordam comigo e muitos que eu vejo que discordam. E tudo bem, cada um, né, não tem uma verdade absoluta nisso. Mas eu acho que o Matheus França tem potencial para mais. E pior, ele poderia somar nesse time do Flamengo. E aí é uma crítica minha ao trabalho do Sampaoli. Ele usou muito pouco o Matheus França. O Matheus França vinha sendo muito utilizado com o Vitor Pereira, e até a última vez que o Matheus França jogou um jogo quase todo foi contra o Vasco, você lembra, né, Papo? Pô, o Matheus França destruiu, acabou com aquele jogo. Ele e o Arrasca foram os melhores do jogo. O Flamengo abriu 4-0. Ele destruiu vários jogos, né? Sim, contra o Fluminense no Carioca, inclusive no primeiro jogo, que o Flamengo foi muito melhor. No segundo, quando o Flamengo estava terrível lá no adeus lá do Vitor Pereira, quando ele entrou, ele conseguiu mudar o jogo ali, o Flamengo melhorou, ele perdeu um gol bem na cara, quase fez, ele passou ali igual uma flecha em cima do Felipe Melo. Então, ele tem potencial, ele tem inteligência, ele joga também mais de uma posição, ele já fez falso 9, ele já fez uma posição mais de armação, já fez ponta, ele é um cara versátil, sabe, e é rápido, é habilidoso. Eu acho que ele seria importante para o Flamengo nesse momento, ainda nessa temporada. Mas o São Paulo não estava querendo utilizar. E aí, realmente, para deixar o cara encostado, talvez tenha sido melhor vender, né? Verdade. O David, então é isso. O Pedro, ele é jovem e ele precisa amadurecer, cara. Eu acho que é uma questão de amadurecimento até, porque futebol ele tem, e cabeça ele pode dar uma amadurecida que vai ser muito bom para ele, vai ser muito importante, até para ele funcionar melhor mesmo na seleção e
e quem sabe até no exterior, algum outro clube, se ele chegar a ser vendido, né? Mas eu acho que o melhor para ele é manter a calma, ser tranquilo e pensar que ele tem um futebol maravilhoso. E pode evoluir no futebol dele também. Pode evoluir no também Flamengo e também, e se ele quiser ser titular, ele tem que correr atrás disso, como o Gabigol faz, teve a má fase dele, e cara, você ainda considera que ele não está tão bem, mas eu considero que ele está muito bem, está melhorando muito. Então o Gabigol. O Gabigol tá. Nesse último jogo contra o muito. Galo, ele não foi tão bem, mas assim, Não, ele tem jogado bem. Muito. Ele tem jogado bem não, aí. Ele tem todo um pacote, né, de personalidade, Sim. de tudo. Não, e tem feito gols importantes. Mas assim, ele tem um pacote, ele tá numa fase melhor. Ele tem um pacote Gabigol, né? Carisma, personalidade, provocação, raiz, provocação, tudo isso vale a pena. Então, o Pedro tem que mostrar o seu pacote. É isso. Tamo junto, David. Um prazer estar contigo aí. Até mais tarde, meu irmão. E se inscrevam lá, Antenados na Jogada. Muito importante. Deixar seu like também no vídeo lá no Antenados, né? E se inscrever no canal do meu parceiro, David Sharp. Valeu.